Vamos começar olhando como um circuito simples pode fazer com que uma lâmpada gere luz. Um circuito é uma rota pelo qual a corrente elétrica flui. Nesse exemplo, os elétrons fluem do lado negativo da bateria para o material condutor na base da lâmpada. De lá, os elétrons irão passar pelo fio de tungstênio, a parte responsável pela iluminação, dentro da lâmpada. Quando os elétrons passam pelo fio, parte da energia elétrica se converte em calor e em luz. Os elétrons continuam a fluir dentro da lâmpada para outro condutor na base da lâmpada. Os elétrons finalmente fluem novamente até o polo positivo da bateria. Não seria um circuito elétrico completo se os elétrons não voltassem para o polo positivo da bateria. Desse modo, a lâmpada não funcionaria. Um sistema que permite o fluxo total dos elétrons, como nesse exemplo, é chamado de circuito completo. O sistema ininterrupto que os elétrons seguem é chamado de circuito fechado, porque a eletricidade só fluirá para um sistema sem quebra de fluxo, negativo para o positivo, pois a luz só irá acender em um circuito fechado. Agora, olhando mais atentamente a lâmpada, note que há um isolante entre o condutor, na base da lâmpada, que leva a eletricidade ao fio de tungstênio para o condutor, que permite a saída dos elétrons em direção ao polo positivo. Lembrando que os materiais de condutores permitem facilmente a passagem do fluxo de elétrons, e os átomos de isolantes não. Em física, a corrente elétrica é definida como o movimento ordenado de partículas portadoras de carga elétrica, ou elétrons. Esse fluxo ocorre em um condutor quando houver uma diferença de potencial entre as suas extremidades. Essa diferença é chamada tensão. Essas cargas livres estão em movimento aleatório, devido à agitação térmica. Porém, quando aplicamos um campo elétrico na região das cargas, elas passam a ter movimento ordenado, conhecido como movimento que deriva de cargas livres. O campo elétrico exerce força sobre os elétrons livres, que passam a se movimentar no sentido contrário a ele. Para calcular a intensidade dessa corrente gerada, divide-se a quantidade de cargas pelo intervalo de tempo, através da fórmula da intensidade, dada em ampere. A medição da corrente elétrica em um circuito elétrico é feita por um aparelho chamado amperímetro. Uma das revoluções mais marcantes na física foi a descoberta feita por Hans Christian Ørsted, onde através de seus experimentos comprovou a existência de um campo magnético ao redor de um fio, quando este era percorrido por uma corrente elétrica. Embora Christian tenha descoberto que um fio percorrido por uma corrente elétrica gera um campo magnético à sua volta, foi André-Marie Ampère quem matematicamente deduziu esse campo. Podemos dizer que o grande feito de Ampère foi ter desenvolvido uma famosa lei, chamada Lei de Ampère. A Lei de Ampère ficou conhecida. Estabelece o campo magnético, gerado por um condutor retilíneo, percorrido por uma corrente elétrica, de densidade I, a uma distância R do condutor. Inicialmente, devemos lembrar a definição de corrente elétrica. Afinal, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é um fluxo ou movimento de partículas carregadas em um condutor, de forma ordenada. Porém, para existir corrente elétrica entre dois pontos, deve-se haver uma DDP entre os mesmos dois pontos. Para entendermos a DTP, relembramos o seguinte: todo corpo está eletrizado, recebeu ou cedeu elétrons. Para a carga de um elétron, é representada por um negativo. O corpo que recebeu elétron fica carregado negativamente, denominado de íon negativo ou ânion. Já o corpo que cedeu elétrons ou perde, fica carregado positivamente, pois o mesmo tem a falta de elétrons, denominada um íon positivo ou cátion. Portanto, esse desequilíbrio de cargas entre dois corpos revela que ambos têm um potencial elétrico diferente, ou seja, existe uma diferença de potencial elétrico. Então, consideremos um dispositivo capaz de manter essa DDP. Esses dispositivos são denominados os geradores, na qual, comumente, podemos associar a uma simples pilha. Por exemplo, de acordo com a figura, a pilha, o gerador elétrico, mantém entre seus terminais, positivo e negativo, uma diferença de potencial elétrico, V. Quando ligamos os terminais nesse gerador, a um condutor fio de cobre, ao filamento da lâmpada, a mesma se acende, pois ocorre um movimento de cargas elétricas no condutor, a corrente elétrica. De onde vem a energia elétrica? Ah, a luz voltou. E de onde ela veio? Relaxa, Kika, você está muito elétrica.
ninguém se liga nas minhas perguntas. Eu me ligo, Kika. A energia elétrica vem da força dos ventos, dos raios solares, da queima do gás natural e do óleo e da força das águas, como no Brasil. A energia elétrica do nosso país vem principalmente das usinas hidrelétricas. Hidrelétrica? Hidro vem de água e elétrica de eletricidade. Por isso são chamadas de hidrelétricas as usinas que usam a força das águas para produzir eletricidade. É assim. Primeiro, as águas das chuvas vão enchendo uma enorme barragem de concreto. Depois, a água sai por tubos enormes e dentro deles ela corre para a usina. Em grande velocidade, passa por turbinas. O movimento da água nas pás da turbina aciona um dínamo. Dínamo? É, Kika. O dínamo é uma máquina enorme que gira bem forte, transformando a energia mecânica em energia elétrica. Mas e se não chover? Aí, os reservatórios ficam com pouca água para acionar as turbinas e o dínamo. E então, pode faltar energia nas casas, indústrias, escolas e hospitais. É por isso que nos tempos de pouca chuva, a gente tem que economizar eletricidade, Kika. Xiii, melhor desligar essa TV. Eba! Chuva! Ué, mas como a energia elétrica chega aqui na minha casa? Para chegar das usinas até a sua casa, a energia elétrica percorre quilômetros a fio, de poste em poste. Do poste em frente à sua casa, ela segue por um cabo até os fios que distribuem energia por todos os cômodos. A ponta deste fio é a tomada. Uau! De onde será que veio essa ideia luminosa de inventar a luz elétrica? Entre os séculos 17 e 18, o físico americano Benjamin Franklin observou o céu em noites de tempestade e descobriu que os raios eram descargas de correntes elétricas que vinham das nuvens. Mas só no final do século 19, os homens começaram a usar a energia elétrica no seu dia a dia. Hoje a gente não pode viver sem ela. É com a energia elétrica que ligamos os computadores, enceramos o chão, congelamos o sorvete e esquentamos o macarrão. Que bom que este tal de Benjamin estudou a energia elétrica que hoje vem das águas, que enchem as barragens que estão nas usinas e depois caem e movimentam as turbinas que levam energia para os postes e fios que trazem a luz para todo o Brasil. Nossa, Kika, de onde vem tanta energia e sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar.